Estamos iniciando nossa aula hoje e eu quero te convidar a uma breve reflexão bíblica. Por isso, pensando bem que ontem foi Páscoa, né? Ontem foi o nosso domingo de Páscoa. Mas a Páscoa termina por ali? Não. Nós celebramos a Páscoa até o domingo de Pentecostes. São 50 dias de festa. Por 50 dias celebramos a ressurreição do Senhor. A Páscoa é a festa principal do povo cristão. Então, guarde bem, nós nos preparamos tanto para a festa, que é todo o período da Quaresma, né? Então, nós ficamos 40 dias antes da Semana Santa, nos preparando. Na Semana Santa, já vamos nos preparando, vivenciamos a crucificação do Senhor e no domingo da Páscoa, nós celebramos. Ele ressuscitou. E vamos celebrando a ressurreição do Senhor, suas aparições, sobre a forma como ele se apresenta ministerialmente, até o Pentecostes, porque foi ele mesmo quem disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto eu vou descer sobre vocês, mandar enviar sobre vocês o Espírito Santo. Isto, os evangelhos sinóticos trazem essa ideia. Já o evangelho de João, tanto a ressurreição, ou seja, a Páscoa, quanto o Pentecostes acontece no mesmo momento. Vocês podem ver no sermão do culto da quarta-feira, porque lá será falado sobre isso, que no Evangelho de João, tanto a Páscoa quanto o Pentecostes acontece ao mesmo tempo. Então, colocando-nos a par de que liturgicamente estamos nesse tempo, nessa época de celebração, mas também levando em consideração que a Igreja Metodista ela tem dedicado o segundo domingo de abril para celebrar também o dia do pastor e da pastora. Mas por que colocaram o dia do pastor e da pastora bem no dia da Páscoa? Não é assim. O dia do pastor e da pastora metodista, ele acontece todo o segundo domingo de abril. Mas a Páscoa é uma festa móvel. Ela tem a sua forma de ser lembrada e trabalhada, apresentada, colocada no calendário. Então ela é um pouquinho mais complicada. Então quem sabe depois você possa até pesquisar como que chegam no dia da Páscoa. Mas rapidamente, já lá no quarto século a igreja definiu que a Páscoa seria, e aí então quando foi no Concílio de Nicéia, ela vai decidir que será na lua, no primeiro domingo depois da lua cheia, depois do equinócio de primavera. Nós estamos falando do mundo lá do norte. Lá o equinócio de primavera acontece nessa época, ou seja, o que é equinócio? É o momento em que a Terra, na sua rotação, ela fica num eixo onde tanto o dia quanto a noite fica equilibrado em todos os hemisférios. Então, o Sol pega na mesma quantidade em todos os lugares do globo. Então, isso é um equinócio. Mas isso é só para dizer para você que a Páscoa é uma data móvel, porque o que eu quero hoje mesmo é aproveitar para compartilhar com você que quer ser pastor, pastora, que tem se sentido vocacionado, vocacionada, a refletir um pouquinho sobre o ministério que você deseja servir ao Senhor, à igreja e ao mundo.
Eu vou aqui trazer uma reflexão muito breve em um só versículo bíblico. Lá na aula de homilética vocês verão que existem sermões diferentes, sermões expositivos, que a gente pega um texto completo, sermões temáticos, que a gente trabalha um tema, sermões históricos, sermões biográficos, e existem também sermões textuais, que é quando você pega um versículo. Hoje eu quero trazer uma reflexão textual para você, que se encontra em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3, 15. O texto bíblico diz assim: darei a vocês pastores, pastoras, segundo o meu coração, e que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Darei a vocês pastores pastoras, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Como é importante um texto como este para uma disciplina como a nossa, que trabalha os fundamentos de teologia pastoral. Vocês ainda terão um momento em que vamos estudar aqui na disciplina o significado de pastoral, de onde vem essa tradição, essa ideia de utilizar a expressão pastor para aquele que lidera um grupo de pessoas religiosamente. Então nós vamos ainda chegar lá. Mas aqui eu aproveitei para fazer uma leitura inclusiva, uma tradução inclusiva, porque naquela época não existiam pastoras, mas hoje nós temos. E enquanto o dia do pastor e da pastora, neste texto eu quero apenas destacar rapidamente. É Deus quem dá pessoas ao rebanho para que cuidem delas. Então lembre-se, o rebanho é de Deus porque Ele é quem dá o seu ministério para servir as pessoas. Darei. Um segundo ponto, darei a vocês pastores. Pastor, pastora, uma das responsabilidades maior, e daí a palavra poimênica, que vocês ainda vão estudar um pouco, tem a ideia de cuidado. Por isso a gente usa muito cuidado pastoral. Nós somos chamados a cuidar de um rebanho que não é nosso. Agora, Deus dá pastores e pastoras segundo o coração dele. Não somos nós que nos auto-intitulamos e dizemos assim, não, eu que me sinto, eu sou. Não, não somos nada. É Deus quem nos chama, nos vocaciona e nos envia para este ministério tão importante, esse ministério tão abençoador. Um outro ponto é que esses pastoras devem apacentar, precisam cuidar das pessoas, precisam realizar o ministério de cuidado das pessoas que lhes são confiadas. E aí vem uma questão interessante, que apacentem com conhecimento e inteligência. Olha que interessante, nós estamos numa disciplina que fala sobre os fundamentos de teologia pastoral. O texto de hoje, refletido, para nos vocacionar e nos chamar ao ministério pastoral, diz que é para a gente realizar este ministério de forma inteligente, ou seja, com conhecimento. Lembram-se que nas aulas introdutórias eu tenho usado muito a palavra epistemologia, ou seja, a ideia de que é uma área em que se preocupa com as várias formas de conhecimento, em estudar o conhecimento. Eu e você, segundo este texto, somos chamados a servir a Deus, servindo o rebanho de forma sábia, inteligente e com conhecimento. Por isso,
precisamos fugir da preguiça de estudar. Por isso, no dia do pastor e da pastora metodista, você que é meu aluno, meu aluna, minha aluna, eu quero dizer, o texto sagrado quer que você seja um pastor inteligente, uma pastora inteligente, um pastor e uma pastora que tenha conhecimento e faça uso desse conhecimento para cuidar de pessoas. Não é para você ser o inteligente, a inteligente. Nossa, que pessoa! Não, antigamente a ideia de inteligente era, olha, ele é tão inteligente, ele fala, eu não entendo nada. Não, não é isso. É você ser capaz de conhecer coisas importantes, colocar este conhecimento à disposição daquele que te vocacionou. Essa época aqui é época de ócio. Lembra que nós falamos? É época de você dedicar tempo para refletir, para estudar. Desejo eu que você seja um aluno, uma aluna dedicada e que chegue a um ministério pastoral com conhecimento, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, estamos iniciando nossa aula de teologia prática. Pedimos tua inspiração, pedimos que o Senhor esteja conosco e nos auxilie nesta tarefa de estudar, de buscar conhecimento, de buscar, ó Deus, sabedoria e através deste conhecimento servir ao Senhor, servir à igreja e servir ao mundo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.